Olá, estamos aqui em mais um Café com Direito. E para você que ainda não acompanha o programa e não sabe do que se trata o Café com Direito, o Café com Direito é o seu encontro semanal com gigantes do direito do Estado do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui com um amigo muito querido, ele que é procurador do Estado do Espírito Santo, é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, é advogado, doutorando, especialista em direito tributário, um amigo de várias jornadas, de várias batalhas. Ele, Dr. Gustavo Cipolatti, muito obrigado pela sua participação no Café com Direito. É uma honra recebê-lo aqui nesse dia. Eu que agradeço, fico lisonjeado aí com o convite e de antemão já parabenizo o programa que a cada dia, a cada episódio tem melhorado. Está de parabéns, Marco Túlio. Hoje, nesse encontro muito especial, nós vamos conversar sobre a crise sanitária da Covid-19 e também sobre as oportunidades tributárias ligadas a essa situação tão delicada que o empresário está passando nesse momento. Doutor Gustavo, eu queria te convidar. Vem tomar café comigo? Vamos lá. Doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. E melhor do que ninguém, o doutor como procurador do Estado, como presidente da Comissão de Direito Tributário, para responder essa pergunta que está ligada à Covid, mas que também está ligado às questões fiscais que impactam tanto o empresário nesse momento, não é verdade? Algumas pessoas, doutor Gustavo, alguns grupos, têm elogiado muito a condução do governo do Estado em relação a essa crise sanitária da Covid-19. Outros grupos, ao contrário, criticam as restrições, principalmente as restrições ligadas ao comércio, porque dizem que elas são muito severas e estão matando muitas empresas. A grande verdade é que os leitos estão, de fato, superlotados, o sistema está praticamente colapsado e a saúde é prioridade e deve ser prioridade. Ocorre que, independentemente da questão sanitária e da questão de saúde, fato é que muitos empresários estão sendo afetados. E o governo do Estado do Espírito Santo está trazendo alguma medida, alguma solução para minimizar esse impacto? Porque, de fato, se o decreto ele é importante para resguardar vidas, por outro, ele cria, de fato, e nós não podemos duvidar disso, uma série de impactos financeiros no comerciante em especial. O governo do Estado do Espírito Santo tem pensado em alguma dilação de prazo para pagamento dos tributos? Tem pensado em algum refis ou em outras medidas para relativizar, para minimizar esse impacto decorrente da crise da pandemia da Covid-19? Marco, novamente aí, agradecer o convite e te dar o bom dia. Eu falo aqui como cidadão, não como representante do Estado. É óbvio que a experiência dentro do setor público e também participando da OAB, tendo um contato direto com a sociedade, com a iniciativa privada, acaba nos gerando uma certa experiência e uma possibilidade de reflexão um pouquinho mais ampla em relação a essa situação toda. E não é uma situação fácil. É o que você falou, nós estamos lidando com a vida por um lado e também estamos lidando com a vida por outro, né? E a gente está falando em medidas, essas medidas restritivas, como elas impactam na economia, o que acaba repercutindo na vida das pessoas, mas não é uma situação fácil, não é uma situação fácil para nenhum dos gestores, e a gente vê que o momento político é um momento muito acirrado, eu digo para um prefeito, para um governador e para um presidente, e também é muito difícil para a sociedade. É um período que o Estado, e eu falo no sentido lá do Estado, ele tem que abraçar o cidadão, tem que abraçar aí o setor produtivo. O governo do Estado, o que eu tenho notado, é que vem desde o ano passado criando algumas medidas, né? Prorrogação de prazo para vencimento de CND, suspensão dos protestos de dívida, suspensão dos cancelamentos dos benefícios do Investe, do Compete. Você vê que o Compete hoje, o setor atacadista emprega 30 mil capixabas.
Então, assim, tem essas medidas que estão sendo adotadas. O prazo para pagamento de IPVA foi um prazo que foi prorrogado agora por 90 dias. O ICMS do Simples também houve um diferimento, uma prorrogação do prazo. Ano passado, e aí sempre é importante o empresário, o contribuinte ter essa conexão com um bom serviço de advocacia, um bom serviço jurídico. Foi editada a Lei 11.119, é uma lei que trata de anistia. Então, assim, essa lei ela tem um potencial para aqueles autos de infração de reduzir em até 90% as multas, né? Diversas obrigações acessórias, elas foram modificadas ali, a penalidade, né? A Lei 7.000 lá de 2001. Então, assim, o empresário que sofreu alguma autuação, ou então tem um débito na justiça aí se arrastando nos últimos anos, talvez ele não saiba, mas ele tem a oportunidade com um bom jurídico de estar revendo essa cobrança. E a outra medida que ela está sendo aguardada, o governo aí, ele tem um projeto de refis, né? Um projeto de recuperação fiscal com redução de multa e juros, quer dizer, redução de 100%. E esse projeto ele precisa da aprovação do CONFAZ. Havia até uma previsão de votação na reunião do CONFAZ agora do mês de abril, e a ideia, que eu tenho acompanhado isso por meio da mídia, é do lançamento dele para o dia 1º de julho. E isso aí com um período de abertura, uma janela de abertura, né, criando uma condição de parcelamento em 60 vezes e redução de juros e multa. Então, assim, o contribuinte ele vai ter oportunidade de somente pagar a obrigação principal, quer dizer, excluindo essas outras obrigações acessórias que acabam sendo um montante relevante, e de estar parcelando isso aí em até 60 vezes. Outras medidas, que são medidas que não são de caráter tributário, mas de caráter financeiro, e eu acho que isso tem que ser um enfoque, né, muito bem dado, que são nesses setores da economia que estão sendo aí mais atingidos por conta aí dessas limitações, restrições em relação aí ao convívio social, né? Essa questão aí do distanciamento social e do lockdown, que foram abertas linhas de crédito aí para o setor de turismo, para o setor de esportes. Eu imagino que grande parte do comércio também vai precisar disso, prestadores de serviços também, porque acaba sendo os setores da economia que mais empregam aqui no estado do Espírito Santo. E é interessante saber que nós vivemos num estado que, apesar de todas as adversidades, é um estado empreendedor. O capixaba gosta de trabalhar, quer trabalhar, acredita na produtividade. E um dado que é surpreendente, o balanço no final de 2020, apesar de terem fechados quase 10 mil negócios formais, foram abertos 14 mil negócios formais. Então, quer dizer, um saldo positivo de 4 mil pessoas jurídicas, isso em meio à crise. Você vê como é que o capixaba está lutando, mas ele precisa aí que o Estado, e aí eu falo Estado nessa acepção lato, né? Município, Estado, o governo federal também, estenda a mão para que possa aí gerar riqueza e ter a garantia aí do trabalho, do emprego, porque realmente tem muita gente passando dificuldade. O Estado do Espírito Santo, o doutor acabou de dizer agora que está postergando a parte do ICMS ligado ao Simples Nacional, mas o governo federal também tem tomado algumas medidas para auxiliar os empresários, não tem? Tem. O que o governo federal tem feito para auxiliar o empresário nesse momento tão difícil que estamos passando? Houve também esses atos de prorrogação de certidão negativa. O governo federal, ele, em termos, né, dessas dificuldades econômicas, lançou um programa que é um programa, e é interessante o contribuinte e a sociedade começar a criar essa cultura, que é um programa de transação tributária. Esse programa de transação tributária, ele abrange também o Simples, abrange os pequenos devedores.
dá a possibilidade de até 50% de desconto, né, nas dívidas, inclusive incidido sobre a obrigação tributária principal, né, sobre o tributo, mas isso para aquelas dívidas de pequeno valor. Para as dívidas de um valor superior, há a possibilidade de desconto de até 70%, mas não recai sobre o principal, mas isso pode impactar, zerar a questão de juros e multa. Os parcelamentos, há a possibilidade aí de até 133 meses, quer dizer, é um período grande aí de diferimento. Então, assim, existe aí uma míriade de possibilidades. O fato que é um fato novo, que a gente tem que começar, conforme dito, a criar essa cultura, que essas possibilidades de redução de multa e juros e parcelamentos nessa extensão toda demanda a necessidade de você comprovar dificuldade econômica. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela vem criando, desde o ano passado, esse entendimento de você não tratar todos os contribuintes de forma igual. Por exemplo, a gente sabe que, apesar da crise, alguns setores foram atingidos de forma gravosa, por exemplo, turismo, comércio que está fechado agora ou está abrindo de forma intermitente, mas outros setores da atividade empresarial, eles acabaram até crescendo muito com a crise. Então, assim, estão tendo um momento de pujança. Então, em âmbito federal, dependendo de como a crise afetou o seu negócio, você vai ter uma possibilidade diferenciada de parcelamento, de anistia, de redução de multa e até de desconto na obrigação principal. Então, assim, para aquele pequeno devedor, pessoa física, pequena empresa, as oportunidades, elas estão aí, estão presentes. É necessário você ter o contato, de fato, com um serviço jurídico especializado para te ajudar na forma que você vai estar acessando o sistema, né? Você tem uma plataforma que é disponibilizada pela internet, quer dizer, você de casa pode acessar, que é o Regularize. E isso tudo vem dando a oportunidade para que o contribuinte ele possa estar buscando meios de estar minorando os impactos dessa crise. Paralelamente a isso, existe um projeto de recuperação tributária que está tramitando na Câmara Federal. Esse projeto aí, ele hoje se encontra na Comissão de Finanças, depois vai estar indo para a CCJ, né, Comissão de Justiça, né, de Constituição e Justiça, que é um projeto mais abrangente nos termos aí dos parcelamentos que nós tivemos nos anos anteriores, para a redução de multa e juros e parcelamento das obrigações tributárias. Agora, não há ainda uma previsão, um aceno político mais concreto e objetivo, como a gente está tendo em relação à esfera estadual, em relação se esse refis, se ele vai sair. O que a gente tem hoje são essas modalidades de transação tributária. Então, assim, é importante que o contribuinte tome conhecimento e busque uma assessoria especializada para ver se ele se encaixa e possa criar um plano aí de sobrevivência no meio dessa crise. Perfeito. É muito importante, Gustavo, deixar claro para o contribuinte que essa plataforma do Regularize, apesar de ser facilmente acessada, existem informações ali de caráter fiscal e tributário muito sensíveis, que devem ser manuseadas por profissionais que realmente auxiliam esse empresário para que ele possa lograr êxito, né? Porque a forma de apresentar isso pode fazer muita diferença ou não. Como que ele mostra que ele realmente foi afetado pela pandemia, como que ele consegue provar isso de forma adequada para que ele possa exercer o seu direito. Existe algum risco de, ao manusear essa plataforma do Regularize, ele prestar algum tipo de informação que pode colocar a perder o direito que ele teria ou não? A plataforma, ela é acessível, mas ela demanda conhecimento técnico, conhecimento jurídico e até conhecimento contábil
por conta das diferentes opções. Você tem opção que, dependendo se você fizer a adesão, você só vai ter o parcelamento. Você tem a opção que você pode ter o parcelamento e a redução de juros e multa. E essa redução é uma redução significativa. Dependendo da modalidade que você vai acessar, você precisa, conforme bem colocado, traduzir em linguagem adequada, linguagem contábil, a perda sua do seu faturamento, do seu rendimento bruto, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Evidenciado que a crise gerou esse impacto e evidenciado que o contribuinte não tem condições de adimplir aquela obrigação tributária, os descontos eles podem ser no montante total de até 70%. Então, o que isso significa? E já tem exemplos concretos. Contribuinte que, por exemplo, um número redondo, que devia por volta de 3 milhões, ele conseguiu reduzir essa dívida para 1 milhão e parcelar. Então, assim, essa é um ganho significativo dentro do sistema da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, um sistema seguro, mas para isso você tem que se municiar das informações de uma assessoria adequada para poder estar te viabilizando o acesso. O sistema até permite você fazer simulações, mas eu acho que é importante, né, você ter essa informação qualificada, porque do contrário fica muito difícil também você conseguir conhecer e acessar todas essas plataformas. Então fica a dica. E as oportunidades estão aí. Então, acho que é importante a gente estar buscando essa melhor informação.